Glória a Deus. Queridos irmãos, pessoas amigas, a paz do Senhor. Amém. Com muita alegria e gratidão a Deus, estamos nós reunidos neste lugar para adorarmos ao Senhor nosso Deus, aquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de toda glória, digno de todo louvor, no céu e também na terra. Estamos alegres em estarmos reunidos com o nosso amado irmão, pastor Antônio Carvalho, nessa festividade, juntamente com os irmãos, a congregação na qual confraterniza nesta data tão especial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero saudar a todos os nossos irmãos e obreiros, saudando ao pastor Antônio Carlos, pastor presidente, nosso pastor Tiago também. Louvo a Deus pela vida de todos em nome de Jesus Cristo. Queridos, foi-nos dada a responsabilidade para estarmos pregando a palavra do Senhor na noite deste dia e em um tema muito extraordinário, tema especial, e é um tema que vemos na vida do pastor Antônio Carvalho, uma temática que chama muito a atenção dele. Ele é muito voltado para esta área, que é a área da história da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não pude estar ontem, mas foi trabalhado as temáticas sobre a história da igreja no Brasil, e também acredito que mencionaram no Brasil, no Maranhão, e foi dada a mim a responsabilidade de estar falando um pouquinho da história da Assembleia de Deus em Pirapemas. Como nós conversamos, até a nossa igreja evangélica Assembleia de Deus em Pirapemas, ela tem posso dizer até assim, uma deficiência em relatos históricos de quando se iniciou o evangelho em Pirapemas. E hoje as pessoas que ainda lembram dos fatos ocorridos, mas não lembram de quando realmente se iniciou a história da igreja em Pirapemas. Temos pioneiros, sim, que lembram da história da igreja, e quando conversamos com eles, há dificuldade de eles lembrarem, até por já fazer alguns anos. Então, há a dificuldade desses nobres irmãos pioneiros lembrarem, dessa história. Então, há essa deficiência de fatos concretos da história da igreja em Pirapemas. Sabemos bem que esta, assim como toda a história da igreja, ela é uma história linda. A história do cristianismo desde do seu nascimento, ela é uma história que nos encanta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e de como a igreja, ela supera todos os desafios que vêm e vai conseguindo êxito na sua jornada, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de ler com os irmãos o texto sagrado, que é o texto base da temática da festividade nesta confraternização. Gostaria de ler com os irmãos Provérbios, capítulo de número 22 e versículo de número 28, em nome de Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Provérbios, capítulo de número 22 e versículo de número 28. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz da seguinte forma: não removas os marcos antigos,
que puseram teus pais. Não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Você pode repetir após mim, por favor? Não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos são relatos, são histórias, são feitos que aconteceram por alguém, por uma sociedade e por pessoas. E aqui o escritor aos Provérbios, ele faz questão em mencionar e dizer que não podemos remover os marcos antigos, que não podemos esquecer da história, que nós, como seres humanos, como pessoas, principalmente em Cristo Jesus, jamais podemos esquecer daquilo que fora feito por intermédio de outras pessoas que nos antecederam e que por causa deles, louvado seja o nome do Senhor, é que hoje nós estamos aqui, salvos na pessoa bendita do Senhor e também anunciando a preciosa palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de todo louvor, aquele que é digno de toda adoração, aquele que está aqui nesta noite e aquele que já foi mencionado nesta noite e que você com certeza já o adorou. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. O coração, ele se alegra. O coração do homem que ama a Deus, que ama a Jesus, ele se alegra, porque nós somos baseados na palavra de Deus. E a palavra de Deus é história. A palavra de Deus é um marco. Nela está escrito aquilo que fora feito pelos juízes, pelos patriarcas, pelos profetas, aquilo que fora feito por Jesus, pelos apóstolos, pelos primeiros pais da igreja. Aleluia! A Bíblia Sagrada está registrada e nós estamos firmados na doutrina da palavra de Deus. Então nós estamos baseados na história de Cristo Jesus, e nós não podemos esquecer jamais, porque quando você esquece o passado, o seu presente não é próspero e o seu futuro tem um grande motivo para ser um fracasso, porque você não está recordando do teu passado. Não esqueça de quem foram os pioneiros da igreja, principalmente aqueles que oraram por ti. Aleluia. Andarabas. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Jesus. Desculpa. Quando o evangelho do Senhor ele se expandiu por ordem do Senhor Jesus Cristo, dando início à evangelização, os desafios eles foram surgindo e foi vindo lá para cá. Eu não irei mencionar isso. Chegou no Brasil por Daniel Berg e Gunnar Wingre, a doutrina pentecostal, ela chega no Brasil por Daniel Berg e Gunnar Wingre e expandiu-se pelo Brasil, por todos os estados do Brasil, e dentre eles o evangelho do Senhor Jesus Cristo ele alcança o Maranhão por intermédio do pastor Clímaco Bueno Asa, que prega a palavra do Senhor. Ele chega no Maranhão em 1920 e em 1922, no dia 15 de janeiro, é oficializada a Igreja Assembleia de Deus no Maranhão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a mensagem de Deus ela foi se expandindo pelo Maranhão. Como nós somos sabedores aos irmãos que têm a curiosidade de estudar um pouco e pesquisar e conversar com os irmãos que conhecem um pouco da história, o evangelho ele foi trilhando
em meio ao Maranhão, enfrentando desafios. E a história, ela nos conta que a igreja no Maranhão, ela sofreu várias perseguições. Acredito que você ouviu ontem e aprendeu. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu digo aos irmãos que eu passo o dia inteiro ouvindo alguém contar a história da igreja e eu não canso, eu não tenho sono, eu não cochilo. Sabe por quê? Porque eu quero entender como que a igreja, como que o evangelho, ele chegou em um irmão, em uma família, lá no povoado São Raimundo dos Paulinos, onde tinha só 2 casas, onde as pessoas tinham medo de gente, mas o evangelho, ele chegou lá. Ele alcançou a minha família, ele alcançou os meus irmãos, ele alcançou a minha irmã, e através dela hoje nós servimos a Deus, e até medo de gente a gente tinha, mas Jesus Cristo, ele nos alcançou. E eu quero entender, eu quero saber como foi o caminho, louvado seja o nome do Senhor, do Evangelho, e como ele me alcançou. Eu não canso, aleluia, de ouvir a história da igreja. Eu não canso, porque cada relato que eu escuto, louvado seja o nome do Senhor, acerca da perseguição no Brasil, fora do Brasil e também no Maranhão, eu digo, eu posso sofrer também. Que às vezes a gente tem aquele negócio de quando a gente sente uma dor na unha, de quando alguém fala um comentário ao nosso respeito, parece que o mundo se acabou. Deixa de besteira, rapaz. A história, os irmãos, eles contam, eles não têm uma data exata, mas a igreja chegou em Pirapemas, segundo o estatuto da nossa igreja, em 1962. Porém, algumas pessoas dizem que foi anteriormente a isto, já começou a ser evangelizado em Pirapemas. Eu acredito que por volta da década de 1950, na década de 50, o evangelho ele já estava em Pirapemas. Claro, não por sequência, mas alguém já teria dirigido o culto, louvado seja o nome do Senhor. E aí alguns historiadores, alguns irmãos testemunhando, o pastor Antônio Carvalho até tem esses relatos, de que o primeiro culto dirigido em Pirapemas, as pessoas apedrejaram. Você já ouviu o pastor falando que em São Bernardo ele era atacado por pedras. E o primeiro culto dirigido em Pirapemas, alguns irmãos dizem, mesmo com a memória bem rápida, mas eles dizem que os irmãos foram apedrejados, e foram muitos até que sofreram ferimentos, teve sangue, e o culto depois deste foi necessário haver guarnição policial para poder acontecer o culto na cidade de Pirapemas. Foi preciso a polícia guardar. Eu acredito que onde você ouviu aqui, que é o início do evangelho, Deus salvou o policial, sargento, cabo, e eles que levavam o evangelho do Senhor para os lugares, porque outro irmão não podia, mas o cabo, o delegado, ele era enviado para a cidade A, e quando chegava lá, além de fazer a segurança da cidade, ele ia anunciando Jesus. Anunciando Jesus, anunciando Jesus, anunciando Jesus, e as almas iam se convertendo. Louvado seja o nome do Senhor. Foi assim que o evangelho ele foi se expandindo pelo Maranhão. Aleluia. Lá no São Bernardo foi assim, policial guardando, delegado segurando, fazendo culto. Me contaram uma testemunha, só fugindo um pouquinho, da história da Assembleia de Deus em Pirapemas. Eu ouvi um testemunho de um irmão que contou que o avô dele dirigiu culto num povoado chamado Três Lagoas. E neste povoado, em direção do Lago da Pedra, Lagoa Grande para lá, é muito perigoso. E as pessoas nem dirigiam o culto, eles expulsavam todo mundo. Aí um determinado pastor disse assim, ainda não era pastor, era apenas um irmão, disse, pastor, se o senhor quiser eu vou lá. Aí o pastor disse, pode ir. Ele disse, mas tem uma observação, eu vou, mas é do meu jeito, o senhor me deixa aí. Ele disse, pode ir.
Aí ele chamou 2 irmãos, que o Lago da Pedra era conhecido como Lago da Bala. Era uma cidade violenta. Aí ele chamou 2 irmãos grandes. E disse, bora ali, pega o 38. Bora dirigir um culto ali naquele povoado. Aí os irmãos foram, botaram o 38 na cintura. E foram lá, fizeram o convite. Aí quando deu tal hora vai ser o culto. Aí quando eles chegaram lá para dirigir o culto, já ouviram um comentário de que alguém diz assim, começa, mas não termina. E quando eles terminaram de cantar os 3 hinos da harpa cristã, o irmão testemunhou e diz que eu pensou que não lá vem uns 10 homens de lá para cá, com arma, com cacete na mão, na verdade com cacetetes, tora de pau na mão, para acabar o culto. Aí ele deixou vir, vem, os 2 irmãos aqui sentadinhos, com gravata no pescoço, e ele aqui, os irmãos veio quando chegaram bem na frente. Aí os irmãos levantaram, puxaram o 38 e apontaram para um deles, e agora vocês vão sentar e assistir o culto. Não, que senta e assiste o culto. Não, que nós vamos voltar, nós não vamos fazer. Não, agora vocês vão assistir o culto. E aí eles sentaram. E diz que ele pregou o evangelho do Senhor. E quando ele terminou de pregar o evangelho, que ele fez o convite, um daqueles aceitou Jesus como Salvador. Aleluia. E aquele já começou a pregar o evangelho do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que confia no Senhor, louvado seja Deus. Ele não precisa de exército, porque o exército é Jesus. Eita glória. E quando eu ouço essa história, ainda bem que hoje não precisa, porque nem atirar eu sei, né? Mas se for o jeito. Mas a história do Maranhão, no Priapemas, por volta de ano de 1962, 1960, ou um pouco menos, segundo os irmãos, começou a se pregar o evangelho, mas foi desse jeito. Os irmãos sofrendo, os irmãos chorando, sofrendo perseguição, sofrendo, sendo expulso, sendo rejeitado, porque era crente em Jesus, porque pregava Jesus. E neste período a idolatria se pairava pela cidade, pelos municípios, era uma coisa terrível. Mas o Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, foi dando vitória à igreja, foi dando vitória aos irmãos. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja vivia debaixo de oração. O pastor Antônio Carlos falou que a vigília era a noite inteira. Eu ainda alcancei um período em que a gente buscava o Senhor Jesus com desejo, e o culto de oração e o culto de doutrina era o culto que dava mais gente, que dava mais crente, porque os crentes dobravam o joelho no chão e diziam assim, Senhor, vai fazendo a obra ali, vai abrindo as portas ali, vai abrindo um lugar ali, naquele lugar ali tem um lugar que as pessoas não querem o evangelho, e a pessoa botava o joelho no chão e dizia, Jesus, vai abrindo a porta, vai tirando de tudo de lá, vai tirando a idolatria, o pecado, Pai, expulsar a igreja dali, Senhor, mas nós precisamos pregar ali, aleluia. E quando pensaram que não, o evangelho, o dia amanhecia e a igreja de joelho. Aleluia. Quando você lê a história da Assembleia de Deus no Brasil, aleluia, no Rio, ali na área da Amazônia, a história diz que os crentes eles iam para o culto no sábado à noite, à tardezinha, assistiam o culto à noite, emendava na vigília, ficava na EBD, ficava o dia todo na igreja, e quando dava 5 horas da tarde, tinha que pegar a canoa para voltar. Eles ficavam dizendo assim, por que nós temos que voltar para casa? Por que nós não podemos ficar aqui 24 horas depois de culto? Nesta noite aqui já tem alguém se pisando, porque aqui não tem internet. Eu preciso olhar o story, eu preciso olhar o status, eu preciso botar no status a foto, o vídeo, a coreografia. Preste atenção. Andarabaço. Tenha pressa de sair da presença de Jesus, não. Não tenha pressa de sair da presença de Jesus, não. Não tenha, não. Porque aqueles que sofreram por tua causa, eles não tiveram pressa, pelo contrário, eles estavam dizendo, salva hoje, salva amanhã e salva depois. E chegou a nós. Aleluia! E os desafios da evangelização em Pirapema já foi mostrado aqui. Eu acredito
acredito que é o anterior, porque quem aceitou Jesus um pouco mais antigo, a irmã Maria do Espírito Santo, dos que falaram, irmão Conceição Brandão, que aceitou Jesus em 79, se não me foge a memória, ele me falou há uns dias atrás, em 79, e foi um dos que ajudou na pregação do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos outros que posteriormente foram ouvidos, como nós ouvimos aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, o Evangelho, ele sofreu os desafios. Primeiro, meio de transporte. Na época não tinha estrada, era vareda, e os lugares onde teriam que se pregar o Evangelho eram distantes. Neste período, o campo de Pirapema era bem extenso, como os irmãos sabem, Macaúba e lugares distantes. Mas só que a igreja do Senhor, aleluia, mesmo sendo caminhando a pés, poucos irmãos, aleluia, de jumento, de burro, caminhavam um dia às vezes inteiro para pregar a palavra do Senhor Jesus, mas nunca foi obstáculo. Sabe por quê? Porque ele desejava que quando ele chegasse lá e anunciar na palavra do Senhor, ele estava dizendo assim: quando eu for lá e anunciar, alguém vai aceitar Jesus como Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. O desejo ardia no peito dos nossos irmãos pelas almas, e não tinha distância. Não tinha distância. Hoje é a maior dificuldade do mundo para se ir pregar a palavra do Senhor. É uma série de desculpas. Se tem o transporte não é adequado, se tem o transporte, mas ele tem uma deficiência que o impede. Se tem o transporte, não tem o companheiro. Eu sei, irmãos, que a gente bota uma série de dificuldades para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Qual será o marco que alguém nos anos futuros, se Jesus não vier, que nós deixaremos para a nossa geração futura? Daqui a 30, daqui a 40 anos, se Jesus não vier, a história estará registrada. E aí como que os irmãos desta época estarão reportando a nós, estarão se dirigindo a nós, os irmãos do ano de 2022? Qual é o marco que você vai deixar para a geração futura? Aleluia. Então também nós temos a outra dificuldade que tínhamos na época. As duas dificuldades que tínhamos principais: primeiro, transporte; segundo, a distância. Irmãos, quando você lê a história do João Jonas, quem conhece o João Jonas? Quem conhece aqui? Levanta a mão, os irmãos aqui. O João Jonas, apóstolo do sertão, quem conhece? Não levanta o livro não, rapaz. Irmãos, eita glória, a história. Estude a história, apóstolo dos sertões. Quando você lê a história de João Jonas, ele caminhava 600 quilômetros para participar de culto. Ele saía 600 quilômetros de um culto para assistir um culto, para passar um tempo, uma semana, 2 semanas, 3 semanas dirigindo, depois voltava de novo. Aí ele ia para outra cidade 100, 200, 300 quilômetros, e ele andava de jumento a pé. O pioneiro, um dos principais pioneiros da Assembleia de Deus no Maranhão. Compre o livro, estude. Deixe de estar seguindo esses camarada rei aí. Pastor está fazendo menção do Estevão de Souza, que eu ainda não comprei o livro para ver estudar. Mas vou comprar. E do Clímaco Bueno Asa, que foi lançado agora há pouco tempo. Pastor Clímaco Bueno Asa, a biografia. Deixa de estar seguindo a Anitta, porque tem crente que segue a Anitta.
Acredita? Ei, tem crente seguindo aí ator, imoral, seguindo cantor, imoral. Ei, vamos, jogador de futebol, vamos nos espelhar em Jesus. Aleluia. Vamos olhar aqueles que sofreram por nós, aqueles que morreram, aqueles que padeceram, aqueles que pagaram o preço. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, a distância, ela não era obstáculo para os nossos irmãos. Em 98, quando a Marlene aceitou Jesus como Salvador lá na Pindol, o pastor já era crente nesse tempo? Eu não sei se você foi, não. Eu não lembro, não, né? Não sei nem do América. Eu lembro do Conceição Brandão. 98, na casa do Cabeção, não tinha energia ainda. Nós assistimos um culto lá e a Marlene aceitou Jesus como Salvador. A primeira. Em 2001, nós aceitamos Jesus como Salvador. Agora, entenda uma coisa para você. O que eu achava interessante é que os irmãos, eles saíam de Pirapemas após o serviço. Muitas vezes após o serviço, após o trabalho pesado, eles pegavam a bicicleta e eles saíam, vamos para a Pindova, 24 quilômetros de distância, e saía, pegava a bicicletinha e ia para a Pindova, chegava lá, dirigia o culto. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Oraram pela minha irmã, uma única pessoa, ela aceitou Jesus como Salvador naquela noite. Depois do culto eles retornam para Pirapemas, mas o fruto ficou lá. Aleluia. Aleluia. Quando deu início de 2019, quando nós fomos para o campo missionário, eu estava orando um dia. Eu contei uma vez em um culto de missões aqui, em 2019 ainda, lá no Vale da Bênção. E o Senhor me levou. Foi sonho, não. Eu estava orando e o Senhor me levou. E eu comecei como se estivesse voando sobre o município de Pirapemas. Como se eu estivesse voando, andando pelo município de Pirapemas, por aqueles povoados do outro lado do rio. E eu estive de lá para cá e passei para o lado daqui da Bagaceira, essa região. E o Senhor me levava no município de Pirapemas todinho. Aleluia. E o Senhor me mostrava almas se rendendo aos pés do Senhor, almas se curvando perante Deus, almas aceitando Jesus como Salvador. E não era pouca. Hoje eu olho para a igreja, vidas aceitando o Senhor como Salvador. No meu quarto, em silêncio, eu oro a Deus e digo: Jesus Cristo, como Tu és poderoso. E quantas vidas já foram salvas porque a Marlene aceitou Jesus como Salvador, e através dela eu, Antônio Carvalho e outros. E quantas almas já aceitaram o Senhor como Salvador? Jesus Cristo é poderoso. Não meça a distância. Talvez aquela vida que você ora por ele lá, aleluia, através daquela vida, centenas de pessoas irão aceitar o Senhor como Salvador. Então não meça a distância, vá lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E na igreja de Pirapemas passaram-se alguns obreiros, pastores. Vou fazer menção só dos pastores. Primeiro pastor Estácio Gomes. Em 78, a Assembleia de Deus ela foi desmembrada do campo de Cantanhede, foi desmembrada e passou a ser campo em 78. Há aí segundo os dados da convenção, segundo os dados, eu não vou nem mencionar essa questão, porque há uma divergência de ideias. Porém, em 78, a Igreja Assembleia de Deus ela foi desmembrada de Cantanhede e passou a ser campo. E o pastor Estácio Gomes passou a ser o pastor da Assembleia de Deus em Pirapemas. Depois do pastor Estácio,
pastor Maurício. Depois do pastor Maurício, pastor Antônio Veríssimo pastoreou Pirapemas. Depois do pastor Antônio Veríssimo, pastor Antônio Luiz. Depois do pastor Antônio Luiz, pastor Joel. Depois do pastor Joel, pastor Oséias Santos. Depois do pastor Oséias, pastor João Capristano. E depois do pastor João Capristano, hoje pastoreando, pastor presidente, pastor Antônio Carlos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que pastoreia a igreja em Pirapemas. Louvado seja o nome do Senhor. E os desafios foram tantos, foram muitos, mas nós vamos pular. E eu quero falar com os irmãos rapidamente aqui. Por que Pirapemas está de pé? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, porque a igreja Assembleia de Deus em Pirapemas, ela foi edificada sobre a rocha. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dar glória a Deus? A igreja evangélica Assembleia de Deus em Pirapemas, ela foi edificada sobre a rocha inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 16:18, a Bíblia diz também: eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Pode se levantar o que levantar, pode surgir o que surgir, mas a igreja de Jesus, ela não cai. Se morrer 10, Deus salva 100. Porque Satanás, ele tentou destruir o cristianismo no início. E eles levaram eles para as cadeias, eles levaram eles para a fogueira. Só que quando eles matavam um, pelo testemunho da morte daquele, Jesus Cristo salvava 10, 100, 200, 300. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais eles massacravam, mais a igreja crescia para a glória de Deus. Deixa eu dizer um negócio para você. Hoje, atualmente, quanto mais massacrarem a igreja, eu estou dizendo aqui, em nome de Jesus, aleluia, quanto mais massacrarem, mais a igreja cresce, mais a igreja cresce, mais a igreja cresce, mais a igreja cresce. Você pode adorar, você pode adorar, você pode adorar, você pode adorar, pois adore aquele que é vivo, aquele que é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não acaba não. Ai, irmão, se eu morrer, quem é que vai prosseguir se você morrer? Pelo testemunho da sua morte, por amor a Jesus. Aleluia. Alguém vai olhar e vai dizer assim: ei, o pastor Bartolomeu Carvalho morreu, o pastor Antônio Carvalho morreu, o irmão lá morreu. Mas por quê? Foi por amor a Jesus. Ele diz: pois esse Jesus é bom, é ele que é a saída. Quando dá para alguém morrer por causa do outro, aleluia, eu também quero este Jesus. Não tem aquele hino? Eu sou a semente do sangue. Você é semente do sangue daqueles que morreram no princípio. Você é semente do sangue dos pastores do Maranhão, que foram para a cadeia. E quando eles iam para a cadeia, eles para não cultuar a Deus, e levaram uma congregação inteira para dentro de uma cela. E quando eles chegam lá, eles passam a noite adorando e exaltando ao Senhor. E alguém diz assim: ei, não tem como calar não, esses crentes são doidos. Eles estão adorando mesmo na cadeia, no Maranhão. Você tem liberdade hoje. Você pode dar glória a Deus porque você tem liberdade. Você tem liberdade. Você tem liberdade. Você tem liberdade. Aleluia. Sabe por que a igreja Assembleia de Deus está de pé? Segundo, porque a igreja, aleluia, ela tem compromisso com a evangelização. A igreja evangélica Assembleia de Deus, apesar de que nós precisamos melhorar mais,
apesar de que nós precisamos alcançar mais. Sabe por quê? Porque hoje nós temos meio de comunicação, hoje nós temos transporte, hoje nós temos tudo. Uma determinada pessoa do exterior, em um país perseguido, ele diz assim: a igreja brasileira, se ela despertar um pouco mais, ela vai incendiar o mundo com a mensagem do evangelho. Sabe por quê, irmão? Porque nós temos a liberdade de pregar. Hoje você pode postar o que você quiser nas redes sociais. Hoje você pode postar um culto. Hoje você pode postar uma mensagem. Hoje você pode postar um versículo bíblico. Deixa eu dizer para você, tem países aí que na hora que você posta a palavra, automaticamente eles vêm. Não vai, porque não pode pregar o evangelho. Quando você posta uma mensagem no Facebook, você pode ir para as configurações, que lá aparece a lista: está proibido, como é que a gente diz? Está bloqueado nos países A, países B, países C, países D. Sabe por quê? Porque lá não permite a pregação do evangelho. Então eles bloqueiam a mensagem. Não vai. Só vai para os países que permite. Hoje nós temos liberdade. Está sendo transmitido bem aqui, ó. Transmitido. Mas tem muitos países, se quiserem acessar esse conteúdo, ninguém pode. Sabe por quê? Porque o governo bloqueia a transmissão e não vai. Só vai o que eles querem. Aproveite que você está tendo liberdade para adorar o Senhor. Aproveita para colocar no teu status, em vez daquela foto sensual, bota um versículo, bota uma mensagem, chama a atenção dos teus amigos, dos teus colegas da escola. Ei, lá na escola, olha, eu estudei numa sala com 63 alunos. Eu tenho prazer em dizer, mais de 50% dos meus colegas de escola são crentes. Muitos deles, alguns deles pastores, outros missionários, e outros estão trabalhando para o Senhor em outros lugares. Sabe por quê? Porque alguém esteve ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pregou a palavra, aleluia. Faça isto, pelo amor de Deus. Aleluia. A igreja, ela tem compromisso com a evangelização. Nós precisamos continuar com compromisso com a evangelização e prosseguindo com ele. Por último, para nós encerrarmos, a igreja Assembleia de Deus em Pirapemas, ela está de pé porque ela tem uma viva esperança. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 14, versículos de número 1 a 3. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito que vou vos preparar lugar. Mas se eu for, aleluia, eu voltarei e vos levarei para mim, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Aonde estão os crentes que estão aguardando a volta de Jesus? Fiquem em pé, por favor. Fiquem em pé dando glória. Fiquem em pé dando glória. Fiquem em pé dando glória. Porque a palavra do Senhor diz que a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento. Aleluia. Pode ser nesta noite. Pode ser nesta noite. Quem crê que Jesus pode voltar hoje, dá glória. Agora deixa eu perguntar aqui: quem é que quer subir hoje para o céu? Levanta a mão e dá glória. Tem alguns que parece que não estão querendo, não. A igreja Assembleia de Deus em Pirapemas, ela permanece firme na promessa do arrebatamento. E nesta noite, o arrebatamento é algo, irmãos, amigos, que irá tirar a igreja da terra e levar ao encontro de Jesus. Aleluia. E quem participará deste momento? Crente salvo na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que aceita o Senhor como Salvador. Aquele que nega as suas vontades. A palavra do Senhor diz: aquele que quer vir após mim, aquele que quer me seguir, aleluia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Louvado seja o nome do Senhor. Esses são aqueles que irão subir no arrebatamento da igreja, que irão ser salvos. E nesta noite eu quero convidar você que deseja aceitar o Senhor como Salvador, para vir aqui à frente em nome de Jesus Cristo. Venha confessar o Senhor como Salvador agora, porque a qualquer hora
Jesus Cristo volta. A qualquer hora, Jesus Cristo vem. A qualquer hora, o arrebatamento da igreja acontece. Ou a qualquer hora, você pode partir para a eternidade. E o Senhor Jesus Cristo quer levar você com Ele para a glória, em nome de Jesus. Cante alguém, cante o hino aqui, por favor. Cadê a primeira pessoa? Bora lá, bora trabalhar, os jovens aí. Vamos lá. Vai atrás de alguém, atrás de um familiar, atrás de um amigo, atrás de um vizinho, atrás de um colega. Vamos louvar a Deus, aleluia. E venha você em nome de Jesus. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa para aceitar Jesus como Salvador? Cadê a primeira pessoa para aceitar Jesus como Salvador? Aleluia! Vamos lá, vem em nome do Senhor. Jesus Cristo te ama. Glória a Deus. Canta aí, canta. Aleluia! Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Em nome de Jesus. Vamos trabalhar, meus irmãos. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Trabalha. Cadê a primeira pessoa? Jesus. Cadê a primeira pessoa? Cadê a criança? Cadê o jovem? Cadê o adolescente? Cadê a senhora? Cadê o Senhor? Vem em nome de Jesus. 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 Aleluia. Aceite a Jesus como Salvador para ir morar no céu. Aleluia. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa? Jesus te ama. Jesus te ama. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua casa. Em nome do Senhor. E ainda quer te levar para o céu, irmão. Vem, meu amigo. Em nome de Jesus. Aguardando você. Você que ouviu a palavra, sentiu no coração o desejo e a necessidade de entregar a sua vida para Deus. Deus tem algo melhor para ti. Convida aí, irmão, essa pessoa que está do seu lado. Às vezes você só precisa de um convite. Aleluia. Tá vindo um ali, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tá aqui a primeira pessoa. Vem. Tem mais. Pode achar. Jesus quer salvar a tua alma, a tua vida. Tudo isso aqui é por você. Convide. Em nome de Jesus.
Jesus. Vem entregar tua vida para Jesus. Vem se reconciliar com Cristo. O céu é melhor. Aleluia. Eu insisto com você porque um dia alguém insistiu comigo. Oh, glória a Deus. Temos 3 vidas para Jesus. O labor desta vida. É 2 do São Sebastião. Ele é de onde? 2 do São Sebastião. Onde a bagaça. Vem, amigo. Por que endureces esse coração? Não tem como. É incoerente, viu? Você viver distante de Deus aqui e querer passar a eternidade com Ele. Renuncia o pecado hoje. Renuncia as paixões da vida hoje. Nós vamos orar por estes que aqui estão. Glória a Deus. Olha para mim aqui, criança. É que livre, espontânea vontade que vocês decidem entregar a vida para Jesus. Sim? Repita comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Glória a Deus. Querido Deus, amado Senhor, Pai, nós apresentamos diante de Ti, ó Pai, estas vidas que aqui estão se reconciliando contigo, ó Deus, e também entregando a vida para Ti. Pai amado, eles fizeram a sua confissão. Agora, Deus, perdoa qualquer falha, Deus querido, e ajuda eles a Te servir, Senhor, até a Tua vinda ou até a ida deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, firma-lhes em Tua presença. Não deixa se desviar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos louvar a Deus com mais um hino com o vocal, viu? Dá para Senhor para ele aí, viu? E o Júlio Renan, viu, Júlio Renan? Toma conta, Montanha da Luz. Vocal unificado aqui. Canta aqui na frente, aqui, chega pra cá. Os de Lilás. Que conhece aí? É Vinho, vem pra cá, vem. Ligeiro, bota o playback aí e vem cantar. Aleluia. Jovens, crianças, senhoras. Aleluia. Área 2 todinha, vem pra cá, pra frente. Pra cá. Pra cantar o hino mais nós aqui. Vem aqui, ligeiro, aqui, ó. Você, Maria Lucília. Da área 2, toda a área 2 aqui do outro lado do rio. Quem mora pra cá e acredita, vem aqui pra nós cantar o hino. Aleluia. Aquelas minas não são lá da bagaceira, não, essa dali, essa mina ali. Rapaz, será que eu tô falando é chinês? Aleluia. Exércitos fogem, nós repartimos o despojo. Os inimigos hoje começaram a fugir. Grande é a falange das mulheres nessa terra. Todos os despojos nós iremos repartir. Somos o exército de Deus aqui na terra. Estamos revestidos de poder e autoridade. Arma forjada no fogo, na verdade. Não temos mais temores, nada pode nos deter. Não há inimigo para nos abater. Sai, mulher, sai-se dessa terra. Marcha, prega a palavra dessa terra. Grita, canta, chora, não se entrega. Glorifica, canta o sangue. Levanta a bandeira.
te parar. Nosso Deus vai na frente, nada vai nos derrotar. Quem foi que te deu autoridade? Foi o Senhor da guerra, poderoso na batalha. Quem foi que te encheu de glória? É o Senhor dos exércitos, é dele a vitória. Vai, mulher, sai nessa terra. Aleluia! E bacana, chora e não se creia. Glorifica todo o céu e não de guerra. Vai, mulher, aleluia! Marcha, prega a palavra nessa terra. Esse é o povo de Deus, o povo mais feliz da terra, o povo que dá glória, o povo que dá aleluia. Quem tem a bandeira da vitória, levanta aí, levanta aí. Só quem tem a bandeira da vitória, levanta ela, sacode ela pra cima e dá glória. Aleluia! Aleluia! A vitória é tua, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Glória! Nós somos profetisas, atalaias e ungidas. Somos as mulheres por Deus escolhidas. Somos intercessoras, a guerra destemida. Nós somos corajosas, mulheres vitoriosas. Somos as trombetas que tocam nessa terra. Somos vitoriosas com nosso grito de guerra. Glória! Glória! Eita, glória! Levanta a bandeira da vitória. Cadê a bandeira? Cadê a bandeira? Cadê a bandeira? Aí! Aí! Eita, glória a Deus! Levanta a bandeira da vitória, bandeira da vitória, bandeira da vitória, bandeira da Jesus vitória. amado, como é lindo estar na tua presença, Senhor. Aleluia! É com glória e aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos orar, meus irmãos, encerrando em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Eusilene? Cadê ela? Tá aí? Quem é Eusilene? Chega aqui para nós orar por ti, mulher. O Cimapo também mandou pedir oração no nome de Jesus. O pastor Antônio Carlos vai orar. Cadê a que está enferma, que está com um negócio na garganta aí? Cadê? Quem mais que está doente aí, que precisa de cura? Vem aqui. E crê. Não é só que precisa de cura, não. Que está doente e crê que Jesus pode fazer o milagre. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu vou participar do culto de ação de graças pela vitória. Aleluia. Tá com problema na garganta, mulher? Você quer entregar também sua vida para Jesus logo? Hoje, agora, aqui? Antes de receber a cura? É a oportunidade, é hoje, é agora. Aleluia. Já está aqui na frente, está mais perto. Não tem ninguém mais doente aqui, não? Você está vendo tanto de incrédulo que tem? É mesmo. Inclusive crente. Que não crê mais que Deus pode fazer milagre. Que fé é essa que nós estamos vivendo, irmãos? Porque eu sei que tem mais gente doente aí. E você vem doente, vai voltar doente, porque você não crê. Olha aí, ó, como tá rindo aí, ó. Jesus foi que disse: seja crente e não incrédulo. Foi Jesus quem falou isso. Glória a Deus. Tá aqui já tudinho. Eu não vou esperar mesmo, porque pastor Antônio Carlos vai orar, ministrando. Quem é que tá chegando? Vem, irmão Jorge. Aleluia. Aleluia. Vem uma caravana agora. Aleluia. Vem. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é Jeová Rafa. Aleluia. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que nele crê.
Quando é impossível para o homem, tudo é possível para Deus. Você que vem aqui à frente, quem cura é Jesus. Nós apenas somos canais para abençoar a tua vida. Só aqui no retorno, irmão. E Jesus pode te curar hoje, agora aqui. Deus tem operado através do meu ministério. Temos orado e Jesus tem curado instantaneamente muitas vidas. Porque Ele é o Senhor que sara. Você vai dando glória a Deus aí, porque enquanto você adora, primeiro você deve adorar. Mas pastor, adorar a Deus no sentido dor, adore. Vá adorando, porque Deus se agrada da tua adoração. Aleluia. Exerça a tua fé agora em nome de Jesus Cristo. E pode marcar o culto de ação de graças. Oh, aleluia. Você vai sentir o toque de Deus agora na tua vida. A igreja que está ali mais atrás, estenda as mãos para cá, irmãos. Você não está aqui como assistente do culto. Você está aqui como adorador a Deus no culto. E tudo que é ligares aqui é ligado lá. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vá adorando ao Senhor Jesus Cristo. Se você puder colocar a mão sobre a enfermidade, coloque. Se não puder, coloque a mãozinha no peito, no coração. E vá orando. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Não é lugar de doenças. Não é lugar de enfermidades. Não, e agora essa enfermidade vai ser queimada. Vá adorando a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Eu sinto Jesus operando esta noite. Amaia, Choma, Fly, Nanai. Glória a Deus, glória ao Senhor. Glória a Deus, glória, Senhor nosso Deus. Aqui estamos, Senhor, na tua presença. E diz a tua palavra: se puser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados em teu nome. Em teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Aumenta a fé deste irmão agora. Aumenta a fé da irmã agora, Jesus. E as enfermidades dos pés à cabeça sejam agora neutralizadas. Desapareça agora. Chama, Frai. Glória, glória. Receba, receba. Receba o toque de Deus agora. Receba de Deus agora no teu corpo. O toque da mão de Deus agora. Quem toca em ti, quem te sara é Jesus Cristo. Olha aí o que Deus está fazendo. Oh, glória a Deus. Receba a cura. Receba o milagre. Receba a tua bênção. Receba a tua vitória. Enfermidades, desapareça agora, em nome de Jesus. Olha aí o que Deus está fazendo. Glória a Deus. Receba a vitória. Receba a tua bênção. Receba agora a tua cura. Sai daqui cantando. Sai daqui adorando. Sai daqui dizendo que Jesus Cristo, Ele é o Jeová Rafa, Ele te curou. Em nome de Jesus Cristo.
Nai, Toma Fly, Sharamaya, Toma Fly. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu coloco as minhas mãos agora sobre esses que aqui estão, Senhor. Eles precisam agora da tua bênção. Eles precisam agora da cura divina. E o teu evangelho, Jesus, ele é pleno. Ele transforma, ele liberta, ele salva, mas também ele cura. Oh, aleluia. E agora, Pai, em nome de Jesus, eu coloco minhas mãos agora e repreendo agora. Sopra agora, Jesus. Passa agora o teu bálsamo, Jesus. Passa agora o teu bálsamo. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos pelas tuas bênçãos na vida de cada um, meu Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Aplauda Jesus aí, glória a Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com a noiva do Senhor, hoje e sempre. Amém. Quem pode dar glória a Deus? Diga obrigado, Senhor. A vitória é sua, a vitória é minha. Dê um abraço ao teu irmão que está ao teu lado aí. Dê um abraço dele aí, nela aí. Glória a Deus. Um abraço em todos, meus irmãos. Tenha a todos uma boa semana. Em nome de Jesus. Eu sou o Pastor Tiago. Obrigado pela presença.